que na Segunda Guerra Mundial. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Não tem jogo, não tem game falando de amor. No Brasil, país líder da América Latina, o mercado de jogos eletrônicos chegou ao valor de 2,3 bilhões em 2021 e registra um crescimento anual de 5,1%. Dentro de um país, fala algo isso sobre uma indústria, na verdade é a maior indústria de entretenimento do mundo, que gera bilhões e bilhões por ano, que gera trocentos empregos no mundo inteiro e no Brasil. Os videogames incentivam violência, que essas violências acontecem por causa do videogame, cara, é um baita de um desserviço. E dessa vez ele fez. O Lula repetiu uma frase que a ciência já deixou claro e estabelecido que não é verdade. Ponto final, gente. Provavelmente dos últimos dias você viu alguma coisa sobre o recente pronunciamento do presidente Lula a respeito da violência entre os jovens e a suposta relação que isso tem a ver com os jogos eletrônicos. Nas palavras dele, não tem game falando de amor. Parece até que ele tá falando de não tem game falando de amor. Isso porque, segundo ele, a maioria dos jogos incentivam e ensinam hábitos violentos. Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter feito isso. Que isso não faz o menor sentido, a gente já sabe, mas a gente tá aqui pra ir um pouco mais além e provar um ponto complexo que as pessoas mais velhas, inclusive o Lula, estão tentando ignorar. A violência não vem das telas. O primeiro ponto que vale a pena ser mencionado é o fato de que a verdadeira violência não tá dentro de um jogo. Eu não sei em quem eu confiei não, mano. Muitas vezes ela tá dentro de casa, dentro do colégio, dentro de toda uma sociedade que simplesmente deixa o jovem de lado e as pessoas não falam sobre isso a menos que uma tragédia aconteça. Isso porque é bem mais fácil jogar a culpa em cima de um FPS, dos filmes e seriados, acreditando em fake news, do que assumir que parte da culpa é sim do governo e da falta de cuidado de alguns pais que, em muitos casos, ignoram a violência doméstica, o bullying, que não oferecem apoio psicológico para essa garotada. Olham para tudo isso com de uma maneira distante, sem dar a devida importância. E aí a gente entra em outro tópico, porque quando se olha para o mundo real, fica claro que, na verdade, para muitos jovens, os games são uma opção contrária ao da violência. Às vezes é virando a noite jogando que esses meninos e meninas encontram algum conforto, um que eles normalmente não encontram no dia a dia. É na call do Discord que eles se sentem aceitos e de alguma forma enxergam um caminho melhor para construir uma vida melhor. E a gente não tá falando isso sem base nenhuma, muito pelo contrário. Eu mesmo já me afundei várias vezes em algum jogo para fugir da realidade. Dados reais comprovam que muitos jogos proporcionam uma experiência profundamente emocional para os jogadores. Um estudo da Universidade de Helsinki, na Finlândia, por exemplo, mostrou que os jogos podem ter um impacto positivo na saúde mental, ajudando jovens e adultos a lidar com problemas como depressão e ansiedade. E quem faz parte desse mundo sabe que os benefícios vão muito além disso. De acordo com a Forbes, até o fim de 2023, a indústria dos games deve movimentar cerca de 200 bilhões de dólares. O que nos leva a um cenário competitivo muito bem recompensado. Se a gente somar as premiações dos 5 jogos que mais pagaram premiações em 2022, a gente chega a um incrível valor de mais de 600 milhões de reais. E como se isso já não fosse bastante para dizer que o mundo dos jogos faz muito mais pelos jovens do que muitos órgãos públicos, tem também o fato de que essa indústria tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Várias empresas surgiram e desenvolvedores independentes criaram muitos jogos com reconhecimento internacional. E isso só impulsiona a economia, como também cria novas oportunidades de emprego e investimento no nosso país. Ou seja, não existe ameaça quando o assunto é videogame, porque no fim, o que faz muita gente ter medo desse cenário é a desinformação. E não, a gente não quer dizer que você tem que deixar o seu filho o dia inteiro na frente de um computador ou que uma supervisão não se faz necessária. A gente só está tentando mostrar que, de maneira geral, os jogos estão bem longe de serem os demônios que estão tentando fazer parecer. E no mais, é importante lembrar que os jogos eletrônicos também são uma forma de arte e de expressão. E como qualquer outra forma de arte, eles podem trazer mensagens de todos os tipos, mas essa não é uma característica exclusiva dos jogos, já que livros, filmes, músicas e novelas também podem transmitir mensagens positivas, negativas, adversas e por aí vai. No fim, o que importa é a forma como as pessoas interpretam e lidam com essas mensagens. É interessante lembrar também que os jogos eletrônicos têm diferentes classificações
que indicam a faixa etária adequada para cada jogo. E não é uma etiquetagem feita de forma aleatória, tudo é definido por órgãos específicos que avaliam o conteúdo dos jogos. Então, se você como pai se atenta a esse detalhe antes de comprar ou instalar um jogo para o seu filho, você já consegue garantir que ele não vai jogar nada de perigoso demais para a idade dele. Sabemos também que os jogos eletrônicos podem ser uma ótima ferramenta educativa. Muitos jogos são desenvolvidos com o objetivo de ensinar habilidades específicas, como matemática, raciocínio lógico, resolução de problemas, tomada de decisão, ciências e línguas estrangeiras. Ah, ficou bom, né? Ficou. No mais, é importante lembrar que, independentemente do seu posicionamento político ou do seu voto na última eleição, a discussão sobre jogos eletrônicos e a violência deve ser feita sempre de forma responsável e baseada em evidência. Então, quando esse tipo de discurso ganha espaço, a gente tem sim que se posicionar e mostrar a verdade. Até porque, como a gente já falou, a violência é um problema complexo que não pode ser atribuído a uma única causa. Então, em vez de demonizar os jogos eletrônicos, o melhor que o governo pode fazer é investir em políticas públicas que promovam, em primeiro lugar, a saúde mental dos jovens, que, na minha opinião, estão desamparados atualmente. E você, o que pensa sobre o assunto? Até a próxima! Tchau!